Tudo que existe na nossa vida é o momento presente. Esse exato momento que nós estamos aqui é único. Não existe nada além disso. Sim. Todo o nosso passado, cada segundo, foi vivido no momento presente. Cada segundo do nosso futuro vai se tornar passado no momento presente. O corpo, nós temos 37 trilhões de células. Se você pegar cada célula do DNA de uma célula, esticar ela, tem 2 metros. Se você multiplicar por 37 trilhões, vai no Sol e volta 250 vezes. Aí tem o universo dentro da gente. Esse é o nosso universo. Você vai até Netuno no final do Sistema Solar e volta 16 vezes. Falo, quanto tempo você edita um vídeo de 5 minutos no CapCut? Se eu falar 20 minutos, meia hora, eu falo, então, você recebe 2 milhões de bits de informação por segundo que você edita em tempo real, auditivo, sensitivo, olfativo. Você rebate uma bola de tênis a 200 km por hora e se você for uma mulher grávida, você está produzindo um bebê. Exatamente. E quem que está cuidando disso? Tem alguém. É seu cérebro. Ele que está fazendo isso. Agora, a hora que você deixa seu cérebro exposto constantemente, né? Eu chamo de roda da aflição. Eu, dentro do meu conceito, como eu aprendi, né? Eu falei, bom, o que acontece, né? Quando eu fui mergulhar, não para vocês, conhecimento, mas para as pessoas que estão, como que eu entendi de sendo um engenheiro, né? Porque nosso cérebro tem 2 grandes estados de presença. Estado de luta e fuga e estado de criação. Igual um país, ou ele está em guerra ou ele está em paz. Se ele está em guerra, ele tem um general que cuida. Se ele está em paz, ele tem um presidente. O nosso general chama amígdala, o nosso presidente chama neurocórtex. Então esse é o primeiro conceito que eu peguei. Falei, tá, tem os 2. Um tem suas armas, dopamina, oxitocina, o outro tem cortisol, adrenalina, noradrenalina. Cada um tem suas armas. Aí você pega um segundo conceito filosófico. Um da neurociência, um filosófico. Que é, tudo que existe na nossa vida é o momento presente. Esse exato momento que nós estamos aqui é único. Não existe nada além disso. Sim. Todo o nosso passado, cada segundo, foi vivido no momento presente. Cada segundo do nosso futuro vai se tornar passado no momento presente. Mas o nosso cérebro, já vimos que não somos nós, ele quer nos manter seguro. O que ele faz? Ele vai para o futuro escanear o que pode dar errado. Então você pode ter problema de relacionamento, saúde, dinheiro, Bitcoin, investimento, o que for. A hora que ele faz isso, a mente fala, opa, estamos sob ataque. Ativa a amígdala, coloca cortisol, adrenalina, noradrenalina. Aí a pessoa está ali pronta para fugir ou lutar. Né? Pupila dilata, sangue desce para as extremidades, aquele frio na barriga. Ela não consegue pensar, porque contração o sangue está na cabeça, né? Tá nas pernas, né, para ela correr. Exatamente. Aí eu chamo a roda da aflição em 5 etapas. A primeira é sua mente no futuro, fugindo do passado, do presente, que é tudo que existe. A gente chama isso de ansiedade. Segundo, medos paralisantes. Você tá com tanto hormônio no corpo e você não tem pra onde fugir ou lutar, né? Porque, convenhamos, pra onde que foge de boleto? Exatamente. Pra onde que foge que é fatura de cartão? Pra onde que foge daquela conversa difícil? Você não tem pra onde fugir. Aí a pessoa colapsa. Síndrome de pânico, burnout, ela tá lá travada. Exatamente. Pum, ela colapsa. Aí vem a fase 3 da roda da aflição, que é a procrastinação. Para mim, a procrastinação é prima da ansiedade e prima da depressão. Porque a ansiedade é somente no futuro fugindo do presente. A procrastinação é somente no presente fugindo do presente. Fugindo do presente. Aí você tem 2 caminhos. Caminho 1, drogas e bebida. Você entorpece a mente, né? Fica ali um tempo e, né, fica grogue, tem efeitos colaterais graves. A segunda... Você foge por alguns minutos. Exato. Ótimo. E a segunda é o que eu chamo de kit letargia. É uma sériezinha ruim na Netflix, é um Candy Crush, é um joguinho, e você fica jogando seu tempo no lixo. Quando você passa muito tempo sem girar o seu pratinho da finança, do relacionamento, do profissional, do trabalho, os pratinhos começam a cair. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com melancolia, com vícios, com procrastinação, o que resta? Foge para o passado. Melancolia, depressão, aí começa a mudar os químicos do seu corpo. Você fala, nossa, era mais fácil, era mais barato, política era mais honesto. Mentira, gente, era tudo mais difícil. Exatamente. Olha a vida dos nossos pais, nossos avós. E as pessoas estão vivendo essa roda da aflição. E na minha concepção... nem se tocam que estão dentro dela. Exatamente. Exatamente. Como que você sai dessa roda da aflição? Vem pro momento presente. Vem para esse momento. Aí eu fui pesquisar, falei, gente, será que existe uma chavinha para desligar uma coisa e ligar outra, né? Aí eu descobri que, né, na pós-graduação da neurociência, que a amígdala e o neurocórtex funcionam alternado, como se fosse um relé, né? Um liga, o outro desliga.
A hora que você desliga a amígdala, você tira o cortisol, a adrenalina, tudo, você começa, né, sai daquele estado de irritabilidade, intolerância, agressividade, ligou dopamina, estado de presença, de calma, de paz, de foco, que é o que a gente precisa para produzir. Aí eu falei, e quais são as chavinhas? Aí descobri que tem 3 chavinhas. Chavinha número 1, ressonância magnética, estudos, tudo, mostrando que se aumenta em pelo menos 25% a produção de dopamina e oxitocina, circulação no neurocórtex. Atividade física. Né? A hora que você corre, você malha, você fala, gente, parece que eu saí de um corpo e entrei em outro. Né? Várias ideias maravilhosas que depois você fala, nossa, peraí, calma, que eu tava meio eufórico. Dá uma euforia, a endorfina baixar por aumento um pouco, da endorfina, né? e também da circulação sanguínea. Né? Então, descobri que tem uma segunda chavinha que aumenta em 40% a circulação, que é a oração, a fé. Aí as pessoas perguntam, Léo, mas... Essa ativa direto o lobo né? frontal, o córtex frontal, direto. É incrível. Aí fala, Léo, em qual religião? Eu falo, cara, você pode chamar qualquer um. Universo, energia, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Buda, Krishna, God, o que você quiser. Deus. Oxalá. Tanto faz. Oxum, o que você quiser. Biologicamente falando, o simples fato de você acreditar, de você ter fé, é o oposto do medo. Não ativa a amígdala, não coloca cortisol. Exatamente. Então a gente sempre escuta falar, ó, meu filho, tem que acreditar, tem que ter fé, e tem. Se você acreditar, é como se você saísse com uma capa de dopamina e oxitocina. Se você tem medo... Uma blindagem. É uma blindagem de cortisol. De cortisol, exatamente. Você tá ali. Aí fui ver a terceira, que é a que eu levo para as empresas, que aumenta 40%, 50%, 60% até mais, que é a reprogramação mental através de técnicas de meditação. É você de forma intencional, focada, direcionada, ir lá na sua mente, através das viagens mentais, se conectar a esses estados de presença, de gratidão, de fé, desativar a sua amígdala, ativar seu córtex e sair com outra sensação e colocar isso na sua rotina. E é o que eu levo para as empresas. É um exercício. É um exercício. Essa tríade, né? E quando você coloca os 3 pilares, você vira um super-herói. E é interessante que os resultados que você colhe acontecem de forma natural. Porque aí você vai falar, nossa, coincidência, encontrei fulano. Não é coincidência. Nada é coincidência. É organização de frequência. Exato. Você sintonizou na rádio. Na rádio certa, na frequência do que você está buscando e que alguém já estava ali trilhando ou está buscando também. Sim. Né? E sabe o que é interessante? Aí você começa a pegar a pesquisa e levar para as empresas. Porque agora em maio vira lei, né? A questão de saúde mental para as empresas e tudo. Mas antes de virar lei, a hora que eu chego eu falo, gente, vamos lá. Tava dando uma palestra para um grupo de varejistas, os maiores do Brasil. Aí eu comecei a palestra, falei, nós vamos falar sobre calma, foco e tal. Tinha umas pessoas no celular. Eu falei, vamos mudar de assunto, vocês não estão prestando atenção. Nós vamos falar como que você consegue aumentar em pelo menos 27% a conversão de venda do seu vendedor, sem contratar um vendedor, sem dar nenhum treinamento técnico e sem pôr nenhum sistema novo. Quem tem interesse? Todo mundo, claro. Falei, então é sobre isso, nós vamos falar a mesma coisa. Esse é um estudo de Harvard que mostra isso, que se aumenta a conversão em vendas simplesmente tratando a saúde mental do vendedor. Falei, vamos ver outro estudo da Deloitte aqui. 31% do custo de folha das empresas está sendo jogado no lixo mensalmente por conta de saúde mental. De adoecimento. E são 4 grandes agressores, né? O absenteísmo, plano de saúde e turnover. E tem o quarto, que é o pior, é o secreto, é o mais silencioso deles, que é o presenteísmo, ou silent quitting, né? A pessoa tá lá, mas não tá. Não tá. Então eu falo, gente, imagina o seguinte, a gente vai na festa na casa de alguém, você já viu que a festa é tão boa se o anfitrião estiver animado? Né? O anfitrião tá animado, a festa é boa. O anfitrião tá desanimado, a festa é ruim. Porque é a energia dele que conduz aquele local. Nós somos anfitriões do nosso departamento, da nossa empresa. Então, se você não tá bem, sua equipe não vai estar bem. E não adianta você aumentar o número de lead, topo de funil, não sei o quê, pôr o vendedor para ligar, se ele não tiver energia na voz, se ele não tiver vontade, disposição. E se ele não estiver fazendo aquilo, em última instância, para ser melhor para ele. E aí isso vaza para a empresa. Acreditar no propósito, né? Na entrega daquilo. E também tem gente que fala assim, mas por que eu vou trabalhar tanto numa empresa? Porque eu falei, não é para a empresa, é para você. Exatamente. Se tornando uma pessoa melhor, você vai alçar voos, que isso aqui vai ser uma passagem. Perfeito. Mas a passagem bem feita, né? A escada bem feita te leva ao próximo nível do game. Exatamente. Não é por você, não é pelo patrão, nunca foi. É pela sua jornada, sobre a sua evolução. Exato. É impressionante essa ideia, né?
tão simplificada e tão idiota, de tipo assim, eu não vou trabalhar bem porque meu patrão não é legal. Não é sobre ele, né? Não é sobre ele, nunca foi. Nunca foi. É incrível a hora que a gente... As coisas, as verdades, eu digo, as verdades são poucas, óbvias, depois que você entende, e muito claras, né? Muito precisas, não, e fica né? muito claro, fica né? simples, Não dá né? para voltar para trás. É. O bom do conhecimento, da sabedoria, é que é uma porta que quando se fecha atrás de você, você deu um nível para frente. Quando se fecha, não tem volta. Você só pode ir para frente. É. Tem uma passagem que para mim resume tudo isso que a gente falou aqui, do Marcos Aurelius, que os senadores chegaram nele e falaram: Marcos, você é tão focado em viver dos seus valores, das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele olhou, né? O estoicismo é muito contemplativo, né? E pragmático. Ele falou: tem duas possibilidades, em uma existe e na outra não. Vamos falar primeiro da que eu acredito, que é a que existe, e que somos seres espirituais passando por essa experiência humana. Nesse caso, quando eu morrer, eu não levo meus palácios, minhas joias, minhas armas, meus cavalos, minha roupa, eu não levo nem meu corpo, eu não levo nada. Eu levo apenas o que sou. E o que sou são minhas virtudes e meus valores. A sabedoria que eu adquiri, eu levo? Sim. A coragem que eu tive, a justiça que eu tive com as pessoas, a caridade, a bondade, né, o equilíbrio, a temperança que eu vivi em minhas relações, isso tudo eu levo comigo. Agora, pode ser que realmente não exista nada depois da vida. Nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver e exercitar minhas virtudes e meus valores. Portanto, eu não quero desperdiçar. E deixar o legado. Exato. Inspirar outras pessoas. Exato. Seja como for, de um lado ou de outro, vale a pena. De qualquer lado, vale a pena. Exatamente. Ser quem se é, né?